Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor etion ha-Shabbat lekadshô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta manhã de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Tetzaveh, nós vamos examinar dentro da porção da Torá, amém, o texto em Shemot, Êxodo, capítulo 28, e vamos ali no verso 30, que diz assim a palavra do Eterno. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Eterno, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Eterno continuamente. Queridos amados, Urim e Tumim, amém, são duas palavras que querem dizer, né, assim, de uma maneira em geral, ele quer dizer, Urim quer dizer luzes e Tumim perfeições, amém? Então, como é que isso funcionava, queridos? Nós vimos que esse Roshem, esse peitoral, amém, que era colocado sobre o sumo sacerdote, ele era uma peça de lã, amém, e ela era dobrada, amém, como se fizesse um envelope. Na parte da frente eram colocadas as 12 pedras preciosas, amém, com os nomes das 12 tribos de Israel e também o alfabeto hebraico, amém. Então ficava ali. Dentro desse envelope, que era o peitoral, não é envelope, né? É o peitoral, mas é na forma de um envelope. Dentro desse peitoral era colocado o nome do Eterno, né, com 42 ou 72 letras, porque o nome do Eterno, o nome de Hashem, amém, era colocado dentro do peitoral do sumo sacerdote para ficar ali sobre o coração. É isso que está ali, meus irmãos, no versículo 30, né, para que estejam sobre o coração de Arão, amém? Então, como que funcionava? Aí diz assim, no versículo 30, vamos ler de novo. Também porás no peitoral do juízo, que é o Roshem, Urim e Tumim, amém? Para que estejam sobre o coração de Arão. Então ali você tem dentro o Urim e Tumim, que é o nome do Eterno, amém? Impronunciável, que se fechava, que se colocava dentro daquele peitoral, que era uma peça de lã que se dobrava, amém? Que ficava no sumo sacerdote, e ficava ali colocadas as pedras preciosas e aqui diz, assim levará o juízo a Arão, o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Eterno continuamente. Então, queridos, o que acontece? Para qual era a função do juízo de Urim e Tumim? Amém? Era consultar o Eterno sobre alguma coisa. Então, o sumo sacerdote, ele consultaria, é a pessoa que tem a capacidade de consultar o Eterno, isso ali naquele momento, em Shemot, Êxodo, amém, para saber a resposta do Eterno, amém? Então, e como é que isso funcionava, meus irmãos, amém? O Rambam, né, que nós já é um sábio, ele explicava da seguinte forma, amém? O Urim e Tumim as letras, né, letras acendiam na hora que o sumo sacerdote tivesse que consultar o Eterno. Então, por exemplo, acendiam 3 letras, só que o sumo sacerdote tinha que formar a palavra, ele tinha que interpretar qual era a ordem das letras para saber a resposta do Eterno, amém? E isso daí dependia do nível do Ruach HaKodesh, ou seja, o nível do Espírito Divino, do Espírito Santo, que o sacerdote tinha, que o sumo sacerdote tinha, amém? Então, por exemplo, o sumo sacerdote ia consultar o Eterno sobre alguma coisa, amém? O Eterno responderia somente ao sumo sacerdote, porque ele que tem esse peitoral,
amém, com as pedras preciosas com os nomes das tribos de Israel, acendia o alfabeto hebraico e acendiam as letras que o Eterno deu a resposta ali, acendendo algumas letras. O sumo sacerdote teria que interpretar qual é a ordem das letras para formar a palavra que daria a resposta à sua consulta ao Eterno. Amém? Então, para isso, o sumo sacerdote tinha que ter um nível espiritual, uma Sheriná, amém, de ligação com o Eterno, para que o Espírito Santo, a Ruach Kodesh, pudesse lhe informar qual é a ordem das letras para dar a resposta. Amém? Porque as letras acendiam. Então é isso que acontecia. Amém? As letras brilhavam e aí teria que formar uma palavra. Nós vemos aqui, queridos, também no livro de Números, amém? Quando Moisés estava apresentando Josué como seu sucessor perante a congregação dos filhos de Israel, amém? Já que Moisés não entrou na terra prometida, foi Josué quem comandou o povo, amém? Ali no capítulo 27 de Números, verso 21, diz assim: e apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, amém? Porque no caso Eleazar Arão já tinha falecido, amém? O qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Eterno, conforme a sua palavra sairão e conforme a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Então ia ser consultado o Eterno segundo o juízo de Urim, amém? Essa consulta feita pelo sumo sacerdote ao Eterno durou até o início do cativeiro da Babilônia. Quando foi destruído o primeiro templo, o templo de Salomão, não mais se usou, o sumo sacerdote usou Urim e Tumim. Amém? Isso a gente vai ter essa resposta no livro de Esdras, capítulo 2, verso 63, que diz assim: e o governador lhes disse que não comessem das coisas consagradas até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Não tinha mais Urim e Tumim. Neemias também, no capítulo 7, verso 65, diz assim: e o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se apresentasse o sacerdote com Urim e Tumim. Então, nos livros, já, como Esdras e Neemias são livros depois do cativeiro da Babilônia, amém? Então vemos que no segundo templo não tinha mais Urim e Tumim. Então na época de Yeshua não tinha mais a consulta de Urim e Tumim, né, do sumo sacerdote, mesmo porque, né, o próprio Eterno feito homem já estava aqui na terra. Então o Espírito Santo em toda a sua plenitude já estava se manifestando tanto nos apóstolos como em outros que seguissem as palavras, a Torá e as palavras de Yeshua. Amém? Então nós vamos aqui, queridos, ver também um episódio em que Saul tentou consultar o Eterno através de Urim, isso ainda na época do primeiro templo, né? Porque Saul, nem na época do primeiro templo, Saul ainda estava na época do tabernáculo, amém, em Siló. E aqui no 1 Samuel, capítulo 28, verso 6, Saul tentou consultar, né, o Urim, amém, mas não teve resposta do Eterno, que diz assim, 1 Samuel 28, verso 6, e perguntou Saul ao Eterno, porém o Eterno não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Amém? Aqui também, agora tem uma passagem muito interessante, meus irmãos, sobre a questão do Urim, da consulta feita pelo sumo sacerdote, no livro de 1 Samuel. No capítulo 1, nós temos a história de Ana. Ana é uma mulher, amém, que ela desejava muito um filho, né? Mais do que tudo, ela há 10 anos estava tentando engravidar, mas não conseguia, amém? Então, na palavra do Eterno, ali em 1 Samuel, conta que Eucana costumava, que era o marido de Ana, né? Costumava fazer peregrinações a Siló. Siló é onde estava o tabernáculo e é onde ficava o sumo sacerdote na época dos juízes. Amém? Antes dos reis, ainda na época dos juízes, o sumo sacerdote e a arca do Eterno ficava em Siló. Amém? E ali Eucana, marido de Ana, peregrinava. Amém?
E ali quem estava liderando, quem era o sumo sacerdote na época, os irmãos devem se lembrar, era Eli, amém? Que era inclusive um dos maiores juízes da época, sucessor de Sansão, amém? E ali, meus irmãos, nós vimos que Eli, ele não era fiel ao Eterno, né? Mas era o sumo sacerdote, ele que tinha Urim e Tumim na época, amém? Isso nós vimos já, amém? E ali, meus irmãos, o Eli estava sentado no umbral, né, da porta, e ele estava vendo Ana orando, amém? Ela estava orando, ela foi ali ao tabernáculo orar, amém? E ela chorava muito, como diz ali em 1 Samuel, capítulo 1, verso 10, amém? E ali, meus irmãos, nós vemos que ela fez um voto ao Eterno, né, que daria o seu filho para servir o Eterno todos os dias de sua vida. Amém? Para que o Eterno abençoasse seu filho, ela o dedicaria exclusivamente ao Eterno. Amém? Agora, meus irmãos, veja bem, como é que isso acontece? Ali, o Eli, ele observava a Ana e via que os lábios dela se moviam, mas não ouvia nenhuma voz. Então, o que ele fez? Ele consultou o Urim, amém? Para saber o que estava acontecendo, porque ela era uma mulher muito justa. E ele pensou que ela estava embriagada. E aí, ao consultar o Urim, vieram as letras Shin, Rei, Kaf e Resh, amém? Vieram 4 letras, acenderam 4 letras. Isso, inclusive, está escrito, né, que nós já até falamos sobre esse sábio, esse Ranram, que é o Gaon de Vilna. Inclusive, já falamos, né, na congregação sobre profecias dele que se cumpriram fielmente. Não vamos voltar agora a falar. Mas ele fala, inclusive nos seus escritos, que ali acenderam essas 4 letras. E que essas 4 letras, né, Eli... Porque aí o sumo sacerdote, com as 4 letras, ele tinha, dependendo do seu nível de Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, ele ia ter que fazer, ele não recebia a palavra pronta, ele recebia as letras. Ele tinha que fazer a sequência de letras para ter a palavra que o Eterno queria dizer para ele. Só que com essas 4 letras, ele disse, veio a palavra para ele entendeu que a palavra fosse Shikorá. Shikorá quer dizer embriagada. Por isso que ele falou para Ana, Ana, você está embriagada. Só que Ana não estava embriagada, meus irmãos. Ela estava, inclusive, uma mulher muito justa, jamais se embriagou. Amém? E ali, meus irmãos, ela mesma, inclusive, não está aqui, mas está na Guemará, amém? Diz, meus irmãos, que ela chegou para o sumo sacerdote Eli e disse, não, né? Você que não está sabendo interpretar as letras, amém? Porque a Ruach HaKodesh não está em você, amém? Você não tem um nível de Ruach HaKodesh, um nível de Espírito Santo para poder interpretar essas letras, amém? E as letras, irmãos, Re, Resh, Kaf e Shim, também formava a palavra Kisará, que quer dizer como Sara, ou seja, o Eterno estava dizendo, amém, para Eli, que Ana era como Sara, era uma mulher estéril, como a matriarca Sara, mulher de Abraão, que era uma mulher estéril e orava por um filho, amém? Então era Kisará que o Eterno estava querendo dizer, mas também podia ser a palavra, né, Kesherá, que quer dizer ela é digna, amém? Então, meus irmãos, o Eterno, o Eli não conseguiu formar a palavra verdadeira com aquelas 4 letras que o Eterno acendeu no Urim para ele. Amém? E ele era o sumo sacerdote. Então, queridos, nós vemos, meus irmãos, que hoje, né, o Espírito Santo, ele revela e nós devemos ter a interpretação da revelação do Espírito Santo. Porque mais do que receber as letras, é interpretar as letras, porque o nível do Espírito Santo está na pessoa interpretar o recado do Eterno. Isso é que é o fundamental, amém?
porque até Eli recebeu as letras acesas, mas ele não soube interpretar. Então, meus irmãos, a lição para nós é que Urim e Tumim, ele funciona hoje não como mais o peitoral do sumo sacerdote, porque hoje o Eterno Yeshua nos fez reis e sacerdotes para que interpretemos as revelações do Eterno através do Espírito Santo que habita em nós. E o Espírito Santo, amém, como o próprio Yeshua disse, ele convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então, nós temos que estar cientes da palavra do Eterno, do juízo do Eterno, da justiça do Eterno, para que possamos dar frutos dignos de arrependimento, dignos de sacerdotes e servos e servas de Adonai. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao coração de todos. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.